Vamos lá, vamos dar sequência aí aos nossos aldeídos. Paramos na aula passada em nomenclatura dos aldeídos. Você tá lembrado aí? Colocamos prefixos mais an, mais al. Quer dizer, esse an porque se tiver só tracinho, mas pode ser en se tiver dupla, in se tiver tripla e dien se tiver duas duplas. Sucessivamente, tá certo? E nós vamos mostrar aqui onde é que nós paramos na aula passada. Exatamente aqui, ó. Prefixos, infixos, mas al. Lembra que todo aldeído termina em al. Aí nós vimos, contextualizamos esses exemplos aqui de aldeído. Agora vamos dar sequência aí para que você possa se aprofundar e entender melhor ainda. Nós estamos em funções oxigenadas, um dos derivados dos ácidos carboxílicos. Olha só, a nomenclatura propriamente dita de aldeído. Lembrando que essa nomenclatura é oficial. A oficial é a nomenclatura IUPAC, né? Lembra que a sigla IUPAC significa União Internacional de Química Pura e Aplicada. Então, ó, a semelhança dos hidrocarbonetos com a terminação al, ó, nós temos é semelhante, né? Então, nós temos essa terminação al para os aldeídos. E aqui mais um exemplo. 1, 2, 3. Esse exemplo nós vimos lá no início da aula passada. 3 carbonos significa prop. Observe que entre carbono só tem tracinho, é an, e esse cara aqui, essa estrutura que é uma sílaba, é que recebe o sufixo al, e a nomenclatura vai ser propanal. Essa aqui, se você observar, 1, 2, 3, também igual a de cima, só que aqui, ó, tem um cara descendo, esse cara descendo, ele está formando, fazendo com que esse se torne terciário. Toda vez que tiver um carbono terciário na cadeia, seja onde for, ou um quaternário, quer dizer que ali tem um radical. E o radical é esse, ó. É um elétron desemparelhado que se fixou nesse carbono. Tá aqui, ó, se alimentando aqui dos radicais. Então, esse radicalzinho, que só tem um carbono, é MET. MET mais il, metil. Eu posso colocar, ó, 2, se eu quisesse. Por que eu não coloquei número aqui? Porque essa é a única opção do radical. Ele tem que estar nesse cara, ele tem que estar no 2. Ele não pode estar nem aqui e nem aqui. Porque se ele estiver aqui e estiver nesse aqui, o carbono seria secundário, ele estaria errado. Como ele está aqui nesse carbono do meio, formou um terciário. Então é 2-metil o quê? Ó, 3 carbonos aqui, nessa cadeia principal, nessa reta. Então é prop, só tracinho, aqui ó, só tracinho é an, e esse cara representa, igual o de cima, representa o al, vai ficar 2-metilpropanol, certo? Continuando aí, ó, mas o que coisa linda, é maravilhoso esse exemplo aqui, ó. Meu Deus, arrepiadão aí, segura, segura. Olha como é maravilhosa essa cadeia aqui. Ó, lembre que nos aldeídos, assim como nos ácidos carboxílicos, não pode nunca esquecer essa referência de ácido carboxílico, porque o aldeído é um derivado dos ácidos carboxílicos. O aldeído é sabor, dá essa tonalidade aí que aparece em alguma substância aí, muito presente os aldeídos no dia a dia. Esse aldeído aí, esse carbonozinho aqui, é o primeiro carbono. Então, tu sempre começa a numerar pelo carbono da função. Por que eu cheguei à função, professor? Porque está ligado na dupla OH. Essa é a função. Então, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Pessoal, veja que no carbono 3 eu tenho um radical com 2 carbonos. Ó. Lembra que 2 carbono é o quê? É Et. Lembre da tabela. Pode esquecer isso não. Ó, e aqui no carbono 4 tem um radical com um carbono é MET. Mas aqui tem outra coisa mais curiosa. Essa cadeia ela tem uma dupla. Pessoal, toda vez que aparecer uma insaturação, que é uma dupla, você tem que dizer onde ela está. Lembra que a insaturação também pode ser uma tripla, né? Ou duas duplas. Ou seja, só não é insaturação quando só tem tracinho, que nós chamamos de simples. Então, ó, por isso que esse cara aqui, se nós observarmos o nome dele correto, é em ordem alfabética. Ó. No carbono 3 eu tenho etil, letra E, 3-etil. No carbono 4 eu tenho MET, metil. E como eu tenho 5 carbonos na cadeia principal, prefixo de 5 é pente. Observe que no carbono 3 eu tenho o quê? Uma dupla. Lembra das aulas anteriores que a dupla ou a tripla, o dono dela é aquele carbono de menor valor. Se essa dupla está entre o 3, ó, se nós observarmos, aliás, ela está entre o 2 e o 3, o dono dela é o 2. Por isso que ela pertence aos 2. Então vai ficar pente 2, en, por que en? Porque en é o nome da dupla.
E no final esse cara é o al. Vai ficar 3-etil, 4-metil, pente, 2-enal. Esse enal é devido à presença da dupla, certo? Não podemos esquecer que a numeração tem início no carbono do grupo funcional. Sempre que você for numerar, tem que começar por esse carbono aqui, certo? Isso é obrigatório, fica atento em relação a isso. Importantíssimo isso aí. Olha só, mais uma cadeia, e lindona, como sempre, ó, também 5 carbonos, só que eu lhe ofereci 3 radicais, e cada radical tem apenas um carbono. Então eu tenho um match no carbono 2, um match no carbono 3 e um match no carbono 4. Match no 2, match no 3, match no 4. Se eu tenho 3 match, match com match com match, dá o quê? Dá tri. Tri mais match, tri, match, il. Não esqueça do il, sufixo. Ficou trimetil. Então no carbono 2 eu tenho metil, no carbono 3 eu tenho metil, no carbono 4 eu tenho metil. Também você não pode esquecer que toda vez que eu tiver radicais iguais, eu tenho que juntar. Eu coloco o número e a junção desses 3 significa tri. Tri mais met mais il, trimetil. Como na cadeia principal eu tenho 5 é pente, só tracinho entre carbono, ó, an, e esse cara representa o al, vai ficar 2,3,4 trimetil pentanal. Lembra por que o outro lá deu, ó, pente 2-enal? Por causa da dupla. E não foi necessário nesse aqui. Aqui não tem dupla nem tripla. Coloquei o nome normal, só coloquei an. Eu só identifico as ligações quando for dupla ou tripla. Tá certo? E vamos dar uma paradinha aí. Na próxima aula a gente volta de novo para fortalecer esse teu conhecimento, para que a aula também não fique muito extensa, né, e cansativa. Você vai pegando essas aulas pequenas e tentando entender aí. Fique atento aí para que a gente possa dar seguimento na próxima aí, tá certo? Então vai lá, até a próxima aí. Vamos firme, fique aí.